Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica, aula de número 6. E o nosso enfoque de hoje será a equação fundamental da reta. Então a gente vai dar início aí ao estudo da reta na Geometria Analítica. Então a gente vai considerar a equação de uma reta que passa por um ponto P, coordenadas genéricas x1 e y1, e o coeficiente angular dessa reta sendo m, ok? A gente vai considerar inicialmente, então, uma reta R que vai passar por um ponto P, como eu já falei, coordenadas genéricas, x1 e y1, e vai ter esse coeficiente angular aí, que a gente vai falar coeficiente angular m, como no caso do vídeo anterior, ok? Agora, a gente vai tomar um ponto, pessoal, que a gente vai chamar um ponto Q. É um ponto qualquer que está sobre a reta R, ou seja, esse ponto Q pertence à reta R e ele é diferente do ponto P lá de coordenadas x1 e y1. As coordenadas do ponto Q são x e y, ok? É importante que fique claro, pessoal. Dois pontos ali distintos, com P diferente de Q. Vamos determinar, então, uma equação que seja satisfeita por x e por y, se e somente se esse ponto Q ele está sobre a reta R, como eu acabei de falar, e a reta R passa pelo ponto P de coordenadas genéricas x1 e y1. E também tem um coeficiente angular m. Então, como a gente já viu, pessoal, o coeficiente angular nesse caso, como eu conheço o ponto P e o ponto Q genérico ali, eu posso fazer como sendo a razão aí das diferenças entre as ordenadas e depois, no denominador, a diferença das abscissas, ok? Lembrando que as abscissas ali, diferentes uma da outra, para a gente não recair numa determinação matemática, ok? Como eu tenho uma igualdade entre duas razões, eu posso aplicar a propriedade das proporções, né? Que diz para nós que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E eu posso reescrever essa equaçãozinha aí do coeficiente angular da seguinte forma. Y menos y1 é igual a m que multiplica x menos x1. Ok? Observem que ela diz a mesma coisa que a equação anterior da esquerda, só está reescrita de uma forma diferente. Então, y1, x1 são coordenadas de um ponto, ok? E o valor do m é o nosso coeficiente angular. Lembrando que o x e y também é um ponto que pertence à nossa reta que está sendo considerada. E essa equaçãozinha aí, pessoal, a gente chama de equação fundamental da reta. Ela é muito importante aí no estudo da reta, né? Para a gente determinar a equação de uma reta, principalmente quando a gente conhece um ponto que pertence a essa reta e conhece também o coeficiente angular. Tudo bem? Dando continuidade aqui, então, pessoal, com alguns exemplos, o exemplo 1 pede o seguinte para nós. Determinar a equação fundamental de uma reta R que passa pelo ponto A, coordenadas menos 1 e 4, e tem coeficiente angular igual a 2. Então, o enunciado deixa claro aqui para nós que o coeficiente angular é 2 e que as coordenadas do nosso ponto conhecido aí são x1 igual a menos 1 e y1 igual a 4, ok? Então, com base na equação fundamental da reta, a gente só vai substituir esses valores do m, do x1 e do y1, que vai ficar assim. Y menos 4 igual ao coeficiente angular, que é 2, x menos o menos 1, que é a coordenada ali da abscissa. Tudo bem? Só fazendo o jogo de sinal ali, y menos 4 é igual a 2, que multiplica x mais 1. Então, aqui nós temos a equação fundamental dessa reta. O que a gente precisa saber? Olhar para essa reta e identificar. O coeficiente angular é 2 e as coordenadas de um ponto que pertence a essa reta são menos 1 e 4, certo? Um outro exemplo prático aqui. Determine a equação fundamental da reta que passa pelos pontos A e B, com as coordenadas ali que estão expostas. Observem que nós não temos a exposição de um coeficiente angular, mas a gente sabe que com dois pontos a gente pode calcular com base lá na aula anterior. Então, a gente sabe que o coeficiente angular é dado pela razão entre a diferença das ordenadas pela diferença das abscissas. Então, fazendo a diferença das ordenadas, 2 menos o menos 2, e a diferença das abscissas, 5 menos o menos 1. E a gente vai ficar aí com a fração 4/6, que simplificando ela, a gente obtém 2/3, ok? Com base nisso, então, a gente tem o coeficiente angular, que é 2/3, e a gente precisa de um ponto. Ah, professor, eu tenho o ponto A e o B. Qual eu pego?
tanto faz, gente, porque na equação fundamental eu preciso de um ponto que pertença a essa reta. Como ela passa pelo ponto A e B, então eu posso pegar qualquer ponto. Vou pegar aqui o ponto A de coordenadas -1 e -2. Então, partindo lá da equação fundamental, eu vou substituir esses valores. Y menos o y1, que é -2, igual ao coeficiente angular, que é 2/3, que vai multiplicar x menos a coordenada ali do x1, que é -1. Fazendo o jogo de sinal, y mais 2 é igual a 2/3, que multiplica x mais 1. Então, também temos aqui agora a equação fundamental dessa reta, que eu preciso olhar para ela e identificar. Opa, o coeficiente angular é 2/3, e um ponto, por exemplo, que pertence a essa reta, tem coordenadas -1 e -2. Ok? Um terceiro exemplo aqui um pouco diferente, mas também dentro do nosso contexto, determina a equação fundamental da reta que passa pelo ponto P, de coordenadas 2 e 5, e tem uma inclinação de 60 graus. Então, observem que agora eu conheço um ponto que pertence à reta e a inclinação, e não o coeficiente numérico. Mas a gente sabe que o coeficiente angular é dado pela tangente do meu ângulo que se refere à inclinação. Ou seja, se eu conheço o ângulo é 60 graus, então o coeficiente angular vai ser dado pela tangente desse ângulo, ou seja, tangente de 60 graus. E a tangente de 60 graus, com base lá na trigonometria, a gente sabe que é raiz de 3, ok? Ou seja, nós temos o coeficiente angular, que é raiz de 3, e temos um ponto dado no enunciado que tem coordenadas ali 2 e 5. Então, partindo da equação fundamental da reta e substituindo esses valores, a gente fica com y menos 5 igual a raiz de 3, que é o coeficiente numérico, que multiplica x menos 2, ok? Então, temos aí a equação fundamental dessa reta. Observem, pessoal, preciso olhar para essa equação e identificar. O ponto de coordenadas 2 e 5 pertence a essa reta, assim como o coeficiente angular dessa reta é raiz de 3, ok? Então, pessoal, a nossa aula de hoje seria isso, ok? Em breve teremos aí mais aulas sobre equações de reta, vindo com a equação reduzida, equação simétrica e equação geral. Então, fiquem atentos aí para não perder a sequência das aulas, ok? Até breve, até uma próxima.